Como você já deve saber, se você tem acompanhado as explanações do Projeto Reina, o sistema de crenças proveniente do Deus vivo, Yah Tzivaot, é e sempre foi o caminho, Haderer. O único caminho perante Yah é andar com ele embasado na Torá, a instrução dele, confiando e esperando nas promessas dele, e o resto é acréscimo e religião. É o caminho. Isaías escreveu dizendo: haverá um caminho, chamado o caminho sagrado. Os tolos não se desviarão dele. Isaías 35:8. Jeremias escreveu dizendo: perguntem pelas rotas eternas, onde está o caminho bom, e andem nele. Jeremias 6:16. Porém, desmancharam o caminho. Os judeus inventaram o judaísmo e os pagãos inventaram o cristianismo. E no caso do cristianismo, o símbolo religioso maior deles é a cruz vazia. Eles dizem que a cruz vazia é um sinal de que o Jesus histórico venceu a morte e tarará, toda aquela velha história que a gente já conhece. Mas falando em termos de o caminho, que é o sistema original de crenças deixado pelo nosso ungido, Yeshua, a cruz não é um símbolo do Mashiach, do Redentor, do Filho de Deus. Não é a cruz. Os textos aramaicos empregados originariamente nos escritos sagrados nos revelam que Yeshua foi morto numa estaca, Zequifa. Os textos aramaicos testemunham a favor de que era uma estaca. E eles eram judeus numa época em que se falava aramaico. E a maioria dos escritos na época foi escrito em aramaico, passaram para o grego, aquela história que alguns já conhecem. Quando a gente ouve um testemunha de Jeová hoje em dia ensinar que o Redentor morreu numa estaca, a gente não aceita, porque são eles que estão falando. Mas nesse ponto, eles alcançaram a verdade dos fatos. Porque em todas as religiões sempre tem alguém que alcançou uma parte da verdade. Não um todo, mas uma parte. E o testemunho de Jeová alcançou essa parte da verdade. O Redentor da humanidade morreu numa estaca. O problema do pessoal entre cruz e estaca é que a estaca, ela não tinha a forma de um mastro. Ela tinha uma forma de uma letra T. Entenda isso. A cruz como símbolo teve sua origem na antiga Caldeia. Era o símbolo do deus Tammuz, deus da Babilônia. Inclusive Tammuz, com um T no início, tem tudo a ver, porque a letra antiga que tinha relação com o nosso T, ela parecia realmente uma letra T, com uma ponta a mais em cima. A interpretaram como cruz. E lá por volta do 3º século, ano 200 e pouco, a fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstata, que já estava caído na apostasia mesmo, o cristianismo começou a aceitar pagãos na igreja para crescer, e aí eles começaram a permitir que os pagãos trouxessem seus próprios símbolos religiosos. E logo assim que o caminho de Deus foi transformado em catolicismo, o símbolo da cruz começou a ser popularizado. No ano 204, Tertuliano, um dos principais hereges da época, dizia em seus escritos que as pessoas já faziam sinal da cruz na testa, como a gente vê hoje no catolicismo. E assim se adotou o Tau. Antigamente o Tav era chamado Tau. O Tau não era uma cruz, era uma letra T. Cruz é quando as duas hastes se cruzam no meio. Não se cruzou no meio, não é cruz. Um símbolo que chamam de cruz de Jesus Cristo não é uma cruz, é uma estaca. Numa tentativa social de se desvincularem das coisas judaicas, dos elementos judaicos, aqueles que inventaram o cristianismo introduziram vários símbolos e conceitos que não eram ensinados e nem utilizados pelos messiânicos nazarenos no 1º século. Historicamente falando, o uso da cruz como símbolo do cristianismo só começou a ganhar força a partir do 2º século. Ou seja, depois que os 12 de Yeshua morreram, todos os representantes do caminho original morreram, aí virou bagunça. Cada um fez o que achava mais certo. E hoje, no auge da decadência espiritual, já no fim dos tempos, com um monte de evangelhos por aí competindo para ver quem é mais correto, todos eles se encontram no símbolo ecumênico, a cruz. Assim como os conceitos de fé, livre-arbítrio e da anulação da Torá são conceitos ecumênicos, a cruz também. E as religiões só se encontram e só se entendem dentro dos conceitos ecumênicos, como é o caso da cruz, que todos eles aceitam. Essas pessoas de hoje em dia, que aceitam tudo que vê na televisão, se elas tivessem vivido naquela época, no 1º século,
lá com o Salvador, ainda na Terra, e tivessem presenciado a transformação negativa do caminho do Nazareno, eles iam ficar enojados de tudo isso que tem hoje em dia aí. Naquele tempo não era costume usar símbolos. O único símbolo que se usava de alguma forma era o símbolo do peixe, que na época da perseguição os irmãos nazarenos usavam o símbolo do peixe para se identificar, em oculto. Nada além disso. Hoje não. Hoje parece que as pessoas sentem necessidade de se encher de símbolos, para se classificarem como um grupo destacado, ou elevado, ou diferenciado, ou para viverem confortavelmente dentro de alguma religião que possa lhes garantir vida eterna. É por essas e outras que o caminho virou cristianismo. Mas se você quer ver o poder de Deus atuando como realmente é, deixe esses conceitos de cristianismo para lá e resgate o caminho. Porque, na verdade, o cristianismo está fundamentado em tudo que foi inventado depois da morte dos emissários e dos verdadeiros homens de Deus do passado. E essa cruz, que hoje eles chamam de cruz, é um conceito mais moderno. A cruz se originou na Caldeia antiga. Era o símbolo do deus Tamuz, deus babilônico. E a cruz de Tamuz era como essa de hoje em dia que usam, com uma letra T com uma pontazinha a mais para cima. O homem Yeshua morreu numa estaca. Era um mastro que tinha uma partezinha atravessada para poder pendurar o braço do condenado. Mas isso não era uma cruz. Era uma estaca com uma pequena haste em cima para pendurar o braço do condenado. Cruz é outra coisa. Eu vejo um monte de crente dizendo: porque Deus não opera mais com poder como era antigamente. Deus não age mais com magia no primeiro século. Ué, se você quer isso, abandone o cristianismo e resgate o caminho. Yeshua disse: eu sou o caminho. Yeshua não é cristianismo.